boa noite a todas, a todos que chegarem aqui conosco. Pessoal do chat, hoje nós temos convidada, então a gente não vai conseguir conversar muito, mas estamos abertos para perguntas. Boa noite, Marcelo, Giza, Cleia, Mário, Valmir, Duda, Nath, sejam todos, todas e todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz com a convidada que nós vamos receber hoje e com o tema que nós vamos conversar nessa noite. Eu quero começar pedindo que Mãe Iemanjá abençoe a todos nós, pedindo que Exu, o Senhor da Comunicação, guie as nossas palavras. E eu vou trazer a Iá, Adriana de Amulu, aqui para conversar com a gente sobre decolonialidade nas religiões afro-brasileiras. Um tema muito instigante, muito interessante e extremamente necessário no contexto que nós vivemos. Eu vou chamar a mãe Adriana, que já está aqui com a gente, e a gente começa a conversar. Boa noite, seja Boa muito noite. bem-vinda, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui. Eu quem agradeço o convite. Eu fiquei muito entusiasmada quando assisti a sua live, porque, como eu lhe falei, né, eu inicio na segunda-feira agora a minha caminhada dentro do doutorado, trazendo essa temática na minha pesquisa. Então, para mim, é uma honra muito grande poder conversar com alguém que conhece tanto a respeito e que fala tão bem sobre esse tema. Eu vou pedir que a gente inicie com a senhora se apresentando, para que a gente possa conhecer um pouco melhor. Tá já, então, boa noite a todos, todas e todes. Saudações tradicionais e ancestrais. Eu sou Yalorixá Adriana de Omolu, sou matriarca do Ileaxé Omolu Atioxum, que fica em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo. Para além dessa grande missão que a gente acaba recebendo e nem imagina que vai estar na nossa vida, porque eu não tenho uma família que vem da tradição, né, de povo Yorubá, povo Banto ou povo Jejuefon. Eu tenho uma família católica, né, mas que também é umbanda, mas que nunca falou que era umbanda, sempre usou termos como eu sou espírita, eu sou católico, né, por todas as questões que a gente já sabe, né, do racismo, que é estrutural e que nos atinge de frente. Então, essa missão eu recebo nos meus 7 anos, quando eu vou tomar os meus 7 anos, né, e a partir daí eu começo nessa jornada. Para além disso, eu sou coordenadora estadual do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, né? E agora, neste mês de março, passo a assumir a coordenação nacional de mulheres desse mesmo fórum. E aí tem toda a militância, né, nos fóruns locais, seja de combate ao racismo, de mulheres, né, e como a gente já vinha chamando antes de eu, inclusive, acessar documentos como a Convenção 169 da OIT, Decreto 6040, a Cartilha dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, né, Fórum dos Povos de Terreiro, dos povos e comunidades tradicionais de terreiro, daqui da região do Grande ABC. Sou mãe, né, do Fabrício, que ontem deixei no aeroporto, meu coração ainda está, né, aqui tentando mostrar-me toda no controle, né, das emoções, né, que foi para a Irlanda, chegou hoje, e do Rafael, que tem 17 anos e completa 18 agora em maio. E sou filha de Dona Marlene, que tem 76 anos e que é uma benzedeira, que tem como missão o benzimento, não como curso, como missão mesmo, né? Enfim.
fantástica, mãe. Deixa eu me solidarizar com a mãe, né? Porque a gente fica muito feliz quando os nossos filhos ganham asas, mas ao mesmo tempo é muito difícil, né? Somos todos, a gente quer todo mundo embaixo da asinha e ao mesmo tempo quer que eles cresçam, que eles ganhem o mundo. Então Isso. eu imagino o que a senhora está sentindo hoje. Tá bem punk, mas a gente continua, né? A gente vai, faz a linha, sou a pessoa mais equilibrada do planeta, olha isso, eu nem sofro, nem estou sofrendo. Vai conversando, vai falando e vai um pouco aquecendo o coração, né? Nessa conversa que a gente vai tendo enquanto eles vão chegando, né? Mas é isso. A gente cria filhos e os filhos voam, né? Exatamente. Eu vou pedir para o pessoal que está chegando para curtir, para compartilhar, para chamar pessoas para cá, porque o tema que a gente vai conversar hoje é muito, muito valioso. No meu entendimento, é algo que já passou da hora de ser discutido. E, mãe, a gente vai falar de decolonialidade, né? Mas antes eu queria que a senhora conceituasse, antes da senhora trazer esse conceito, eu queria que a senhora situasse o nosso público, né, quanto à questão do colonialismo. Porque a gente fala de decolonialidade e as pessoas não têm nem ideia de como se construiu todo o pensamento que nós temos hoje na nossa, né, em toda a nossa estrutura social. Então, eu queria que a senhora estivesse falando um pouquinho disso, né, de como a gente chegou até aqui e aí depois de como a gente vai transformar isso e vai criar um novo pensar. Bom, todo mundo na escola teve acesso a conteúdos sobre o Holocausto da escravidão, não dentro nesses termos, né, como Holocausto, mas sabe o que foi o processo de escravização, mesmo que a escola tenha apresentado de uma forma muitas vezes romântica, né, e extremamente superficial. O processo de colonização, ele se dá no nosso país, né, em 1500, eu só estou retomando isso para a gente poder entrar numa questão um pouquinho anterior, tá? Então, a gente sabe que a chegada, né, dos povos africanos aqui se dá em torno de 1500, 1530, mais ou menos, né? E quem acaba por conduzir da forma mais cruel e violenta, né, desde a forma com que eles são convencidos em alguns casos, capturados em outros e negociados em outros, né? Aqui no Brasil são os portugueses, tá certo? Então, todo mundo sabe, seja por filmes, seja por documentários, e eu acredito, né, Fabiana, e sua bênção, e a bênção de todas e todos presentes, de que você já tenha, de alguma forma, tocado na temática da escravização, né? Então, veja bem, foram nesse processo entre negociatas, captura, né, e convencimento, inclusive do rei do Congo, né, foram em torno de 15 milhões de pessoas, né, e aí a gente são vários povos, mas a gente faz uma divisão de 3 grandes povos, né, porque quando a gente pensa em Banto, você está falando de um país, e nem está falando do continente africano. Quando a gente está falando de povo Jeje, né, de povo Euefon, a gente está falando também de um conjunto de países e não do continente, nem de um país só. E a mesma coisa com o povo Yorubá, que é o último que chega aqui, né? Então, esses que vieram, trouxeram Inquice, Vodum e Orixá para cá. Tá certo? Mas eles não vieram na condição de religiosos, até porque cultuar essas divindades nunca foi religião, certo? A gente está falando de culto a divindades ancestrais. Então, quando a gente se desperta, né, acorda Ori para essa ancestralidade, a gente está falando de
de você voltar à sua origem por meio do conhecimento, né, da conscientização de que sua ancestralidade é africana. Enfim, cerca de 15 milhões, né, entre 10 e 15 milhões, há quem fale 10 milhões, há quem fale 15 milhões, de seres humanos traficados para solo brasileiro. Né? Desses entre 10 e 15 milhões, somente 5 milhões chegam vivos aqui. E o que valida, né, com toda a força o processo de escravização é, na verdade, a coisificação dos seres humanos. Né? As pessoas, os seres humanos deixam de ser gente, de ser seres humanos para serem coisa, serem produto, né, a serem negociados por traficantes, sejam em lojas, seja diretamente com esses senhores que vêm para cá para o processo de colonização que acontece no país, mas que são muitos condenados por corrupção, né, entre outros crimes, e que ganham terras, né, ganham terras e muitas terras, e são esses que acabam ficando. E que vale dizer que com o fim do processo escravagista são reparados, né, que recebem em espécie, né, porque ia acabar a mão de obra escravagista, então eles foram reparados, eles tinham que ser compensados, ressarcidos de alguma forma. Enquanto isso, né, os escravos são jogados à sociedade sem nenhum tipo de amparo. Isso. Esses seres humanos que foram toda a vida tratados como escravos, né? E aí eu gosto muito da fala de Makota Baldina, né? Foram seres humanos que foram escravizados, né? Nós somos descendentes de seres humanos, não de escravos. Isso é muito importante também, né? E então esse processo ele se dá, e aí pensa no tempo, né? Que esse navio negreiro, né? Como sempre foi colocado para nós, navio negreiro, né? Nesse tempo de vinda, né, de África para cá, durou meses, e em condições extremamente cruéis, né, tanto insalubres, de uma péssima alimentação. Então os que chegaram aqui, né, chegaram também numa condição não da boa. Enfim, esse crime é considerado em 1851. Bom, agora me perdi um pouco, mas quando cria a ONU, né, depois da sua criação, 50 anos depois da sua criação, é que a escravidão, né, esse processo de escravidão é considerado um holocausto e, nessa condição, tipificado como crime de lesa humanidade. E por que é importante a gente dizer isso? Porque toda vez que a gente usa a palavra holocausto, as pessoas automaticamente se reportam ao povo judeu. Povo judeu. Porque ninguém fala do povo judeu a partir da sua crença. Né? Todo mundo sabe que o povo judeu tem uma crença. E que o Torá é a sua escritura sagrada. Mas entende que é uma crença, e quando a gente fala de povo judeu, a gente está falando de língua, de alimento, de forma de se organizar, das relações que se estabelecem entre os mais novos e os mais velhos, né? Então, assim, a forma como se organiza economicamente. Ninguém pensa nos judeus como religião. Mas, quando a gente fala de povo de matriz africana, né, quando a gente fala, olha, nem quando você colocou lá, candomblessista, né? E você manteve, eu achei interessante, porque isso também é provocativo. Olha só, nós somos povos tradicionais, porque nós não viemos para cá pela religião. Nós viemos para cá na condição de seres humanos, né, escravizados para trabalhar forçadamente, né, nas fazendas. Então, louvar, cultuar, inclusive em condições extremamente complicadas, porque isso também, né, tentaram nos tirar, né, a língua, o nome, tá certo? E aqueles que são os nossos ancestrais, quando tiram da gente a terra,
o nome, as vestes, e o seu direito de crer no sagrado que não é cristão, a intenção é te desumanizar. E te desumanizando, eu te exploro de todas as formas possíveis e imaginárias. Porque não é gente. Então, manter a língua, manter esse culto ao sagrado não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, porque é resistência. A senhora fala também, né, da questão de um estudo, de uma pesquisa que foi feita em solo africano sobre analfabetismo. Eu achei a forma com que a senhora aborda isso muito importante, né? Porque aí a gente começa a já estruturar uma nova forma de pensar, né? Porque toda a avaliação que nós temos hoje da história é a partir de um olhar eurocêntrico, né? Sim, a gente sempre olha a partir da colonização. Que serve, né? Principalmente dentro da universidade, a gente não traz outra possibilidade de olhar para o mundo. E é dessa desconstrução que a gente precisa partir, né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre a oralidade, porque realmente, quando a gente fala em cultura africana, as pessoas, de uma forma reducionista, levam isso para a religião. Isso, sempre. Como se não houvesse nada além. Né? E aí a gente vai falar do próprio conceito de religião, que a senhora começou falando. Isso. Né? Que não é um conceito que vem de toda essa ancestralidade que é a origem da vida. Né? Nós temos uma história antes do termo religião, antes de toda essa filosofia, de todo esse pensar. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso também. Então, é importante, você traz elementos extremamente importantes aqui, né? Que assim, quando a gente pensa em solo africano, todo mundo pensa em África a partir do processo colonizatório. Né? África já existia sem cárcere, né? Numa economia de existência e não de subsistência, certo? E que a oralidade sempre foi aquela da qual a cultura foi transmitida e que se cultuou, se organizou. Quando a gente... e aí essa pesquisa foi muito interessante, foi num curso que eu fiz na ação educativa, né? Chegam os filhos e filhas, netos e netas dos colonizadores, né? Que agora já é no nosso tempo, né? Esse processo passou e aí você tem pesquisadoras e pesquisadores. E uma das pesquisas foi de estar levantando o índice de alfabetismo de África. E aí a maioria dos povos não vou dizer a maioria porque também já seria, né? Mas o local onde, né? Os países que foram em que essa pesquisa aconteceu tinha como base da sua organização a oralidade. Então, eles chegam para fazer a pesquisa, né, e chegam no resultado da pesquisa como que África era um continente analfabeto. Porque não existia um sistema de escrita do qual as pessoas tinham propriedade dela. E aí desconsiderou toda a forma de se organizar. Então, assim, a oralidade é a forma pela qual, né, todos os conhecimentos, toda a cultura é transmitida das gerações mais velhas às gerações mais novas. E aí você tem os mestres griot, que tem um papel extremamente importante. Você tem as matriarcas, as nossas abás, que tem um papel extremamente importante nesse processo. Porque é papel delas, é papel dos mestres. Sempre lembrar quem a geração atual é e que essa geração atual ela é a partir das gerações anteriores. E nessa relação, você ensina como é ser e estar no mundo.
não é pela escrita. Então, mesmo nesse momento, por isso que eu falo que é de uma crueldade muito grande, porque assim, é sempre determinando como um continente deve se organizar e se comportar a partir da conduta de um lugar, né, de um espaço que não vê o outro como seu igual. Então, se não é meu igual, não é bom. Uhum. Como é que é aquele ditado, né, o que é feio que não me é espelho? Alguma coisa assim, não lembro agora como é que é, mas é isso. Eu olho para o espelho, o que eu vejo lá não sou eu. E aí qual é a referência de beleza, de inteligência, né, de pessoas capazes de criar, de construir? É a partir do seu lugar, você não tem uma outra referência. E aí eu chamo os outros de primitivos, né? E aí a gente, toda essa forma hoje, essa lógica com que a gente se organiza e se relaciona, ela é colonizada. E a gente sempre olha para os outros povos como povos que, dentro dessa organização e dessa lógica colonizada, não são gente, são animais. Uma vez eu li num lugar, eu não lembro onde, que dizia que agora os negros estavam vivendo o seu lado, os seus outros 50%, que era o 50% humano, que na época da escravização eles viviam o seu lado animal. A gente sabe que a ciência utilizou de todos os recursos para poder explicar e validar a escravidão. Então, não é gente, é animal, ou a cabeça de um africano é a cabeça de uma criança de 2 anos, então precisa ser domado, precisa ser controlado, precisa ser, né, é primitivo, come gente, né? E aí eu vou além, nesse pensamento extremamente cruel. Você tem um período da história horrível, como todo esse período, né, que é o período em que existiam zoológicos humanos. Uhum. Que não é tão distante, né, mãe? Não é tão distante. E aí eram pessoas, seres humanos apresentados em jaulas, em espaços controlados para a população não africana. Uhum. A ponto de um pigmeu se matar. Porque ele foi colocado junto a um chimpanzé, né, se eu não me engano, e aí ele foi esse o lugar que ele teve, e a ele era comparado. E aí, sabe, então assim, é tanta crueldade que é muito difícil. A gente não consegue nem imaginar, a gente não consegue, dentro da nossa capacidade, né, de se transportar na história, tem coisas que são muito difíceis de serem vislumbradas no nosso Isso. Eu não sei se a senhora tem ciência, né? A cidade de Pelotas, de onde eu falo, é uma cidade que tem características bem específicas no processo escravagista, né? Através das charqueadas e da crueldade com que os charqueadores tratavam aqueles seres humanos que eram colocados a seu serviço. E o Rio Grande do Sul, essa semana, né, semana passada, nós fomos palco de trabalho análogo, né? Eu acho tão bonitinho, né, o termo análogo à escravidão aqui na nossa sede, né? Então, parece que quando a gente se perdeu no caminho democrático, né? Eu sempre dizia que a nossa democracia ela é muito frágil, ela é muito tênue, ela é muito jovem, e que nós cometemos uma falha grave aí há 4 anos atrás, e os resultados que nós tivemos disso foram catastróficos, né? Aqui no Sul, especialmente, a gente está vendo agora, né, como é que se construiu esse período. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, antes da gente entrar na influência, né, do colonialismo na religião, quando a gente fala de religião afro-brasileira,
que a senhora falasse um pouquinho da questão do capitalismo, que a gente sai de uma colonização europeia, né, passa para uma outra colonização. Acho que é muito interessante também a gente fazer com que as pessoas olhem para isso, porque quando a gente traz, é como se a gente trouxesse luz, né? Às vezes a gente vive no nosso mundinho sem conseguir enxergar que nós não fazemos tantas escolhas assim. As nossas escolhas, elas são extremamente dirigidas, né, direcionadas. Então, eu acho que essa provocação ela é interessante. Então, mais uma vez, na sua fala tem várias provocações. É assim, eu falei que às vezes a gente acaba ficando meio maluco, porque a gente começa a ler e ter uma outra escuta para o que as pessoas falam e tantas coisas que envolvem aquela fala, né? Exatamente por conta disso. Do lugar que a gente fala, né? A gente fala, a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, do lugar que a gente ocupa de fala, ele não é só uma fala desconectada de toda a sua história, de todas as suas leituras e todo o seu acúmulo. E eu sou muito grata por isso, por poder viver isso. Uma coisa que a gente sempre diz é que a gente põe luz, né? A gente põe luz nas coisas. Veja, se vê muita coisa na escuridão. Nós enxergamos na escuridão. E sempre, esse também são conceitos que eu hoje tenho muito cuidado, porque é colocar que quem está na escuridão, né? Olha que maluco, né? Quem está na escuridão não tem luz, se não tem luz, é primitivo, enfim. Né? E a escuridão tem a sua particularidade e aquilo que se vê a partir dela. O capitalismo, primeiro que nem eu falo, eu hoje não me enxergo religiosa, porque deste lugar a gente não consegue avançar em discussões profundas sobre o que somos nós organizados e discutir reparação a partir desse lugar. E vale lembrar que a gente está num país que é colonizado cristão, nunca foi laico. Nunca foi laico. Nós temos, como é que fala? Crucifixos nas repartições públicas. Leis e falas de parlamentares começam, eu agradeço a Deus. Né? Toda vez que eles vão falar, parece que é uma fala que acho que na hora que eles recebem, lá, são empossados, acho que eles recebem um manual e todos eles têm que começar fazendo uma fala, eu agradeço a Deus, né? E assim, ao agradecer Deus, ele é o ser maior, né? A partir de um lugar, a partir desse lugar cristão, e o restante não existe mais. Isso é outro ponto, né? E quando a gente pensa em capitalismo, a gente pensa consumo, quem consome, como consome, né? Com que frequência consome, e quem não é considerado consumidor e que eu não espero que consuma. Vou trazer um exemplo bem recente de uma empresa que faz pomada de beleza, que faz pomada para cabelos encaracolados. E aí as mulheres que estavam usando essa pomada tiveram problemas seríssimos, perderam seus cabelos, tiveram queimadura no couro cabeludo, enfim. A empresa culpou as mulheres negras. O problema não era a pomada, o problema era quem consumia. Então a gente não vai mais vender, deve ser proibido a venda para os salões de cabeleireiros que cuidam de cabelos encaracolados, crespos, enfim. Olha que maluquice. Eu não quero vender para esses que eu nunca considerei gente. Porque mesmo todo mundo fala, o capitalismo vê todo mundo como consumidor e é produto para todo mundo. Não, isso não é uma verdade, isso é uma falácia. É a mesma falácia de que nós vivemos numa democracia racial. É a mesma falácia de que todas as vidas importam. Mentira! Não são todas as vidas que importam. Mentira! Né? A última que eu ouvi foi: nem matriarcado nem patriarcado, somos todos iguais. Isso é uma falácia. É pura falácia. E quando a gente pensa nos povos tradicionais, e aí
toda vez que eu vou falar de povos tradicionais, Fabiana, eu quero deixar aqui bem explícito que a Umbanda é povo tradicional, porque tem os seus pontos riscados, tem a sua forma de se organizar, né? Ou seja, tem a sua linguagem, tem a sua forma de se vestir, tá certo? Então é povo tradicional, porque inclusive a sua raiz é banto. Uhum. Podem ter tirado os atabaques, colocado, agora a última é colocar banda, pode ter colocado os orixás como seres marmóreos, como eu já li no livro de um grande aí do mundo, né? Da Umbanda, pode. Você pode fazer o que você quiser, mas a verdade é uma. A verdade é uma. Né? A Umbanda é o grande acordo diplomático entre a população originária e os povos africanos. Uhum. É a grande acordo diplomático. Então, assim, falem o que quiserem. Assim como demonizam Exus e Pombagiras. Isso é ranço da colonização. E aí, dentro desse lugar, a gente tem tudo vira produto, tudo vira consumível, e a gente vive um processo de hogelização, né? Tudo é para hoje, para hoje, para hoje, para hoje, para hoje. Então, assim, para hoje, eu preciso vender uma esperança, eu preciso vender uma macumba, tá certo? Eu preciso vender, eu preciso lucrar com isso. Aí, isso que fica em evidência, tá certo? Não fica em evidência, por exemplo, dentro do capitalismo, o quanto nós consumimos de vela, o quanto nós consumimos de flor, o quanto nós consumimos de espumante, o quanto nós consumimos de caprino, o quanto nós consumimos de aves, o quanto nós consumimos de grãos, de tecido, o mercado que a gente movimenta, né, o mercado internacional, com os panos, os frutos, que são os obis, orobô. Ninguém vai falar nisso. Não existe nenhuma propaganda. Verdade. Não existe. Você vê em tempos de festejos de Iemanjá, alguém fazendo propaganda das velas, dos espumantes, dos perfumes. O quanto nós consumimos de alfazema? Alguém aqui, eu pergunto para quem está nos assistindo, alguém pode me dizer, para me ajudar aqui a ter uma esperança de que existe, por parte de quem produz, né, que fornece todos esses produtos, alguma propaganda direcionada a nós, povos tradicionais? Porque se tiver, eu vou lá e vou dar parabéns para quem fez a propaganda, porque não existe. Não. Não. E nós somos os maiores consumidores desses produtos. Os maiores consumidores de azeite de dendê. Nossa! De farinha de mandioca. Não é verdade? Sim, 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 sim. E mais, além de tudo isso, né, nós somos, assim como os povos originários, os que mais preservam a natureza. Porque nós dependemos dela. A natureza para nós é divindade. Isso também nos caracteriza como povo tradicional de matriz africana. A nossa língua, cada povo tem uma língua. Cada povo tem uma língua. E nós temos a natureza como divindade. E nós conservamos. Eu digo que quem polui não é povo tradicional, é religioso. Não, porque não reconhece a divindade, né? Porque quando você reconhece a natureza como divindade, você tem respeito pelo solo que você pisa, pela água que você consome, pelas folhas. Né? Você sabe respeitar e sabe que todo espaço... Esse espaço nosso é sagrado. Aqui está Ogum com sua tecnologia, aqui está Exu com a comunicação. Então, todo espaço é sagrado. Quando a gente é tradicional de matriz africana, a gente entende que a gente está falando de matriarcado. A gente está falando disso.
A gente sabe que mulher é sagrada, porque mulher é água. As Iabás são água. Inclusive Oiá é água. E a gente cultua a natureza. Se a gente tem a água como sagrada e todas as mulheres são água, todas as mulheres são sagradas. E aí, Então, se eu quando... reconheço isso como uma verdade, eu passo a ter um sério problema, né? Na sociedade que nós vivemos. Que é patriarcal, fruto da colonização, né? De uma sociedade judaico-cristã, heteronormativa. Uhum. Né? A gente está falando desse lugar. Então, nós somos um perigo. Por que tem que nos exterminar? Por que há perseguição com as nossas unidades territoriais tradicionais? Porque as nossas casas, nossos ilês, nossos templos, nossos centros, nossos insos, nossos cuês, nossos rumpames, né, são unidades territoriais tradicionais, né, porque são consideradas, inclusive, unidades que promovem saúde. Uhum. Nós cuidamos do espiritual, do físico. Nós alimentamos o tempo todo. Nós alimentamos todos que chegarem lá pedindo comida, tem. Nós alimentamos todo o nosso entorno. Então, o TT, ela é mais do que a nossa comunidade, ela é todo o território. Todo o território. Porque se estende. Uma vez que não tem água só onde nós estamos, não tem terra só onde nós estamos, não tem folha só onde nós estamos. Tudo isso está por todos os lados. Então, nós ocupamos o território e nós alimentamos esse território. Nós cuidamos desse território, preservamos esse território. E nós alimentamos em todos os planos. Uhum. Físico, emocional, espiritual, né? Fisiológico, nós alimentamos. Olha que perigo que nós somos. Que bênção, Levi. Não é? E nós somos o perigo, porque assim, tem uma questão muito séria. No matriarcado, as mulheres não são empoderadas, as mulheres são apoderadas, porque nós sabemos que o poder está em nós. Nós parimos, a primeira alimentação quem fornece somos nós. Quem fornece a alimentação são as mulheres alimentam. A cozinha é um espaço de extremo poder. Não é um lugar menor. A cozinha é o lugar por excelência em que você prepara o alimento sagrado, em que você prepara a alimentação tradicional e que você alimenta orixá, vodum, sinquice, encantados, encantadas, você alimenta todas as pessoas. A cozinha é um espaço de extremo poder. É onde todo o conhecimento é trocado ali. As mulheres levam seu conhecimento. Na cozinha se matou muita gente, na cozinha se levantou muita gente, se levanta. Isso é muito complicado. Eu falo que nós, Fabiana, nós somos, sem sombra de dúvida, nós, os povos originários, a resposta para esse modelo falido de sociedade, colonizado, patriarcal, heteronormativo cristão. Falido. Esses dias eu estava vendo porque assim, é muito engraçado o Instagram, né? Você vai vendo aqueles vídeos, e aí fizeram uma pesquisa, não sei se você chegou a ver isso, colocaram um grupo de meninos dentro de uma casa por 10 dias e um grupo de meninas numa outra casa por 10 dias. Cara, os meninos acabaram com a casa, o psicólogo teve que intervir, porque eles se pegaram de porrada bem feio, eles se organizaram de forma hierárquica, aí os que eram mais fracos eram os responsáveis por limpar tudo, fazer tudo, as meninas não tomavam banho, só comiam besteira. As meninas escreveram todas as tarefas e elas colocaram o nome na frente das tarefas que elas gostavam. Elas tomavam banho todos os dias. O alimento delas foi carne moída, né? Quando elas já chegaram, carne moída com molho. Elas ajudavam a outra a se arrumar. Quando elas tinham conflitos, elas sentavam em círculo para resolver o conflito e elas se abraçavam como forma de acolhimento. Eu acho que isso diz muita coisa. Diz. Nossa, como diz. Mãe, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Ontem nós iniciamos mais um grupo de estudo
aqui na nossa casa. E esse ano vem com uma proposta bem diferente, assim, porque eu vou lhe dizer o que me motivou, né, na construção da minha pesquisa de doutorado, que se intitula Religiões Afro-Brasileiras em Pelotas, o povo de terreiro na terra das charqueadas. Eu nasci em contato com Umbanda e passei também pelo catolicismo, como eu vi a senhora contar. Depois eu vou lhe pedir para contar a sua história, para ajudar pessoas que talvez passem por problemas semelhantes, né? Conheci o kardecismo e a minha casa tem 5 anos hoje. E eu percebi, né, quando eu comecei a estudar, porque eu tenho um filho que vai fazer 20 anos, ele tem 19 anos, ele é o grande provocador de todos os meus pensamentos. Inclusive, ele é cozinheiro e ele me ensinou que a cozinha é o lugar mais sagrado da casa. Eu aprendo muito com ele. E aprendo muito, né, sobre religião, assim. E ele sempre me provocou muito dentro da visão que eu tinha da Umbanda. E em determinado momento, eu reconheci que a Umbanda que nós consumimos hoje, porque a Umbanda é uma religião muito jovem, né? Um processo de construção e de busca de identidade que eu acredito que inúmeras vezes se perde como um instrumento de racismo religioso. E eu reconheci isso em mim, na forma com que eu estava conduzindo a minha religiosidade. E aí eu fiz todo um processo de desconstrução, e eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito disso, né? Desse pensamento, né, de que as religiões seriam um processo evolutivo. Eu tenho lá o candomblé, depois eu evoluo para a Umbanda, e aí eu vou evoluir para o kardecismo, e depois eu vou chegar onde? Nas religiões orientais, eu não sei que caminho isso nos leva, né? Vai parar, né? A gente vê a Umbanda se afastar tanto do orixá, se afastar da sua africanidade, né? E, gente, a senhora vai falar dos pretos velhos também, né? Nessa resposta. Ave Maria, viu? Você tá pegando pesado, Fabiana. Vixe Maria. Eu achei que vinha uma coisa tão light, não? Nada light tu, mulher. Que bom, que bom. Que tenha muitas outras Fabianas aí fazendo lives, viu? Olha só, a minha história também é meio maluca, né? Porque na Umbanda, eu me reconheço na Umbanda desde os 3 anos de idade. Foi quando eu comecei a dar muito trabalho para minha mãe, saúde, aquela coisa toda, né? Por conta disso, aí minha mãe vai parar na Umbanda. E aqui é a Umbanda que eu falo que eu sinto muita saudade, que eu não vejo mais, sabe? É aquela Umbanda que tinha homens de um lado, mulheres do outro, o atabaque pegando fogo, né? Começava, tinha cortina, porque tinha um altar bem grande, todo mundo virado por causa dos processos colonizatórios. Então, nossa, Exu Pombagira do lado virado de costa para, né, o santo, aquela coisa toda, né? E abria aquele montão de santo católico, aquela coisa bonita. E eu assim, a gente se achava ali, as crianças não estavam no meio ainda, então a gente brincava de saravá de um lado e eles tocavam do outro, né? E a gente tocava o nosso saravá como a gente imaginava que as coisas aconteciam ali. E na Umbanda eu fico 38 anos. E eu fico muito doente, muito doente. Muito mesmo. E o engraçado, né, Fabiana, é que assim, quem é que cuidava de mim sempre que eu dava, porque eu era uma esponja, né? Onde eu passava, acho que os espíritos falavam, nossa, ela tá chegando, cara, vamos seguir, aquela ali, a mina vai levar nós, vambora. E eu ia chegando em casa, assim, me arrastando, assim, né? Aí eu virava pro meu pai e falava, pai, chama o pai João de Nagô. Aí meu pai chamava o preto velho dele, aí o preto velho dele, que era o espírito sofredor. Tirava aquele espírito sofredor,
uma reza e uma vela. Uhum. Não tinha show quase de pirotecnia. Era uma vela e a reza. Pronto. Eu já estava lá de bem, brincando e aquela coisa toda. Só que o que acontece? Eu chego um período da minha vida que eu me embrenho pela filosofia e aí danou-se, né? Porque o acesso que a gente tem é uma filosofia ocidental. E nessa filosofia ocidental não cabe orixá, cara. Não cabe os encantados, não cabe. Sabe? É uma loucura. E você vai se distanciando. Uma hora eu não estava acreditando mais em nada, né? E aí você tem... A gente, como mulher, passa por questões sérias numa sociedade como a nossa o tempo inteiro, e sendo mulher negra, mais ainda, porque também há uma coisa que é uma questão a ser tratada, a pigmentocracia, né? Uhum. Então, eu sou uma mulher negra, que não tenho tanta melanina, não sou primeiro tom, sou reconhecida como negra pela comunidade negra, mas a depender da situação, né, a depender de que lado você tá, né, é o que eu falo, né? Minha mãe, eu falo para minha mãe assim: mãe, a senhora não me reconhece como mulher negra, porque é muito difícil para ela. Minha mãe tem 76 anos, meu pai é negro, não se reconhecia como negro, e minha mãe, nessa mistura, ela ficou mais branca que negra. Então, se ela sai na rua, branca, cabelo liso, olhinho puxado, o povo achava até que era japonesa. Num mundo que mata pessoas pela cor da pele o tempo inteiro, né, a cada 23 minutos, você dizer que a sua filha é negra é você colocar a sua filha numa situação total de vulnerabilidade. Então, para ela, se eu não sair com o meu torso, se eu não sair com o meu fio, se eu alisar meu cabelo, tá bom, não vou me atacar. Por isso não, vou me atacar porque eu sou mulher, né? A gente não tem muita escolha, né? Isso, né? Mas não por ser mulher negra, não por ser Pótima, né? Povo de matriz africana. Então, para minha mãe é muito difícil isso. Então, por isso que ela sempre falava: eu sou católico, sou espírita, enfim. Quando eu fico doente, tenho uma depressão profunda, depois de 3 tentativas de suicídio, né, eu vou parar numa casa de candomblé. E nessa casa de candomblé, né, quando abre-se o jogo, tô lá mais que pedido. Eu falo que eu tava com busca né, com mandado de busca e apreensão já em cima de mim, sabe? Tinha muito lá. E foi encontrada, acabou, filha. Você tá aqui, vai ter que assinar o mandado e vai que vai. Dou meu primeiro buri e eu já me levanto, de um jeito, né, que é indescritível. E aí o Molu aparece na minha vida, assim, como meu grande ancestral. Foi isso. E aí também tem uma outra questão séria dos preconceitos, né? Que o Molu é da morte, o Molu. Caraca, a gente precisa ler mesmo, a gente tem que ler história africana, a gente tem que saber quem é o Molu, filho de Olu, né? Que não é filho de Iemanjá, que não é filho de Olu, não é filho de Nanã, né? Em alguns países de África, o Molu é Nanã. Então, assim, a gente tem que ler. Aí você vai ficando meio maluca, né? Porque... Aí ele tem filhas como a senhora e a mãe Márcia Marçal, que eu já tive a oportunidade também de conversar. Que é maravilhosa. Sou fã daquela mulher. Fã daquela mamãe. Não tem como não ser fã dela. Eu já dizia para o meu marido, eu disse, nossa, como as mulheres de Omulu são maravilhosas. Eu sou suspeita, eu né? Vou ser obrigada a concordar com tu, mas, né? Mas, assim, é uma questão, a gente é muito terra, né? Uhum. Aí vem Oxum na minha vida para dar uma aliviada, assim, né? Jogar uma água, um mieró para dar uma... Né? E, assim, o Molu aparece na minha vida e é o que eu falo. Tem um monte de coisa que as pessoas falam que é muito maluca, né? Olha, se você não se iniciar, você vai morrer. Se você não fizer tal coisa, tudo a gente vai morrer, né? Não, a gente vai morrer mesmo, né? Porque a gente é finito. Mas não vai ser porque você não se iniciou, não vai ser porque você não fez o Ebó X, não é isso, né? Você vai morrer na hora que você tiver que morrer, que foram os acordos que o Ori fez. Para o povo iorubá é isso. São os acordos. Pode ser mais cedo? Pode ser, a depender dos caminhos que você escolhe para sua vida.
né? Ou que um outro escolheu e passou pelo teu caminho, sei lá. Mas, de qualquer forma, a gente é finito. O que é infinito? A minha relação com o Mulu é infinita. Ori volta comigo. E é o único que vai voltar comigo. Mas eu volto para as terras, eu volto para os braços do meu ancestral. Nós sabermos sobre a nossa ancestralidade diz de onde viemos e para onde voltamos. Isso também quebra com uma questão muito séria, que é de o paraíso está lá, o paraíso, tudo está longe, a divindade está longe. Não, a nossa relação é viva, vivificada a cada ebó, vivificada a cada reza, vivificada a cada momento que você para e louva. Né? Quando eu estou aqui, ó, a Totô, a Juberu, eu estou vivificando a minha ancestralidade. E ele não está lá fora, ele está aqui, ele estava adormecido em mim. E quando ele excorpora, eu sou o Molu. Então, quando a pessoa pergunta qual é o seu gênero, fala, depende, né, fi? Se eu tiver virada no Molu, meu gênero é masculino. Porque a gente vive isso. Né? Eu falo que a gente deveria falar que é não binário mesmo. Né? Porque quando eu tô na Pombagira, eu sou mulher, mas quando eu tô no Exu, vai falar para ele que ele é mulher, que você vai ver o que você vai ouvir. Quando eu tô lá em transe com o Mulu, eu sou a Adriana, eu não sou a Adriana. Ninguém abraça a Adriana. Só abraçam o Mulu. Então, assim, é tanta coisa que a gente vai... E não fui incorporando isso de imediato, né? Porque eu entro para a religião. Então, na religião, a minha vida ela é simplesmente desligada da tradição. Então, eu tenho uma vida para fora do barracão, né? E uma vida para dentro do barracão, como se fossem duas pessoas, como se o Mulu ficasse para dentro e eu fosse para fora. Não, eu sou Mulu 24 horas, 7 dias por semana, né? Até eu fechar os meus olhos, eu sou Mulu. Até fazer os atos finais, eu sou Molu. Né? Agora, a gente vai perdendo essas coisas ao longo do processo, ou então a gente não tem a oportunidade de acessar essas coisas. Então, eu não tinha antes, então eu ia para a missa todo domingo, eu rezava e tudo mais, e quando eu entendo, né, me conecto com essa minha ancestralidade, né? Desperto para ela, ori despertar para ela. E eu sei que outros caminhos são possíveis, né? Que eu vou tratar da tristeza de uma pessoa por uma outra forma, eu vou tratar da saúde, eu vou tratar do espiritual de outra forma. Sofro racismo, porque só existe um Deus. Você tem que rezar para Deus. Você primeiro agradece a Deus, depois os orixás. Opa, tem alguma coisa errada nessa história. Porque eu cultuo e louvo deuses e deusas. Eu não tenho um só. As pessoas tentando colocar a lógica cristã dentro de uma lógica que não tem absolutamente nada a ver com a lógica cristã. Então, assim, Exu é a comunicação. Tudo eu converso com Exu. Tudo eu converso com Exu. Eu estou falando de Exu, divindade, eu estou falando de um Deus. Porque eu vou falar em língua portuguesa, né, que é essa língua que eu recebo dentro dos processos colonizatórios, e ele vai traduzir. Se eu não falar com Exu... Tudo precisa ser traduzido, né? Se eu não falar com Exu, eu vou falar, o que ela está falando? Né? Então, assim, eu preciso de Exu. Exu, esses dias eu perguntei assim para uma irmã minha de coração, por que é que Exu tem resposta para absolutamente tudo? Ela ficou olhando para mim. Eu falei, você já fez essa pergunta para você? Ela parou, não. Eu falei, por que o orixá tem resposta para absolutamente tudo que diz respeito ao mundo humano? Ela parou, eu falei, porque nada é diferente desde que o mundo é mundo. E eles são atemporais. Né?
Então, nós estamos vivendo o dilema do amor, sempre existiu. Patricídio, matricídio, a inveja, a cobiça, né? A ambição, o orgulho. O que muda são questões que a gente cria, né? Principalmente, e aí os homens precisam entender isso. A forma como se relacionam com a natureza, com o mundo e conosco, são relações doentes e destruidoras. Não cria vida, né? Torna o solo estéril, torna as relações estéreis, porque sempre quer colocar hierarquia e sempre quer se colocar acima de absolutamente tudo. Parece que vive única e exclusivamente para nos submeter a uma lógica em que nós não somos gente, né? Nós somos costela. Essa lógica é cristã, não é nossa. E aí é o tempo inteiro insistindo nessa lógica de que a gente não é gente, a gente é costela. Para, não dá, não cabe. Não cabe porque a gente é matriarcal, nós somos rainhas. Isso aqui é uma coroa, não é só um ojá, isso aqui é uma coroa. Quando eu estou, né, com o meu ojá, eu estou com a minha coroa. Isso diz muito. Isso faz parte da nossa oralidade. A forma como o ojá está colocado na minha cabeça, né, vai dizer quem eu sou nessa sociedade. Se tem duas abas, se tem uma aba só, o tecido que eu uso, diz quem eu sou nessa sociedade. Isso aqui é oralidade, diz quem eu sou, a quem eu pertenço, quem é a minha ancestralidade. Isso vai dizer, né? Se está aqui, ó, acima do seio, se está abaixo do seio, se está no ombro, vai dizer quem eu sou. Então, assim, e sempre para nós é um lugar de poder. Então, não cabe essa lógica. E desconstruir tudo isso, porque a gente é criado, educado nessa lógica, né, que é neoliberal, capital, né, que é colonizada, que é patriarcal. Quando você desperta para a tradição, né, você se reencontra com a sua ancestralidade, e Ori te dá a condição para isso, permite isso, né? Você entender que você é poder causa sofrimento. Porque do portão para dentro da unidade, você é poder. Se não for um patriarca. Também tem isso. Sim. Se é do portão para fora, você é aquela mulher que você pode ser estuprada na esquina, que você, dentro da sua casa, pode estar passando por processos de abuso. Porque muitas mulheres chegam dentro das nossas casas, dentro das nossas unidades, né, dentro das nossas comunidades, vítimas de violência. Violência física, violência patrimonial, violência psicológica, violência, todo tipo de violência. Às vezes ela está tão doente, ela nunca recebeu um tapa, mas ela está tão doente pela relação de abuso que ela vive, e aí ela passa a ter poder naquele espaço. Quando ela volta para casa, ela volta a viver a violência. Então, é importante que a gente entenda que passar por esses processos dentro de uma sociedade que continua, né, com esse pensamento colonizado, né, que é patriarcal, que é neoliberal, causa sofrimento. Então, o que a gente vem tentando, por isso que a gente precisa parar e refletir sobre o conceito que eu estou trazendo de povos tradicionais de matriz africana. Quando eu falo de povos tradicionais, eu estou falando, né, de toda uma lógica de ser e estar no mundo a partir de poder, que é um poder ancestral, que é numa sociedade que é matriarcal, né, que tem um cuidado e um respeito incondicional pelos mais velhos, numa sociedade que é neoliberal, em que velho é sinônimo de despesa, né, e que tem um cuidado, né, também inquestionável com os mais novos e que ensina pelo exemplo, numa sociedade que fala, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. E que criança não tem valor, porque criança também é gasto.
E a gente está falando que a criança, ela é poder. E aí, olha que mais louco ainda, uma criança que tem mais tempo que eu dentro da tradição, o respeito que eu tenho para com ela, é o respeito que eu tenho para um mais velho meu, né, geracionalmente falando. Porque ela está naquela tradição e conhece mais dela, de seus segredos, do que eu. E eu vou aprender com ela. Então, tudo isso faz uma diferença tremenda e é um perigo. É um perigo. Muito perigoso. Muito, muito perigoso. Mãe, a gente vai falar agora um pouquinho, a gente precisa explicar o conceito, né, do que é decolonialidade. E eu vou fazer mais uma provocação. Eita, lá vem. Lá vem Fabiana. A gente vem numa, né, surgindo filósofos, né, que trazem toda essa conceituação. E aí a gente olha para a sociedade e a gente vê um crescimento absurdo dos pentecostais, que trazem uma lógica completamente adversa, de retrocesso, de preconceito, o que acontece aqui? Eu gostei muito da maneira com que a senhora explicou a construção desse pensamento, da não possibilidade de arejar o cérebro. Eu nunca tinha olhado dessa forma e sempre me questionando como é possível as pessoas não questionarem os absurdos que escutam. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso. Eita, Lelê. Ela... depois. Ai, 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 a Gebó depois, viu? A Gebó. Olha só, né? Eu toda a vida gritei que a gente vivia um projeto dentro dessa lógica conservadora e de crescimento dos neopentecostais principalmente, mas que não era muito diferente da lógica pentecostal, né, e cristã. Então vamos lá. Com o processo de colonização pelo mundo, a igreja esteve do lado e patrocinou, certo? E a lógica é, nós levamos a religião, né, ampliamos o nosso território e vai ganhando poder econômico, enfim. Você tem um rompimento da Igreja Católica com os protestantes, que nada mais é que disputa de poder a partir de uma outra lógica. Sim. E aí vão falar, mas está baseado em quê? Eu estou baseado na história. Tem toda a história aí que não me deixa mentir. Porque as pessoas adoram falar que segundo fulano, segundo... Eu não sei, gente, fazer isso, porque eu não tenho memória para isso. Né? Porque o patriarcado afetou a minha memória. A violência afetou a minha memória. Com medicamentos, né, sintéticos, né, que é uma violência. E aí o capitalismo contribui de sobremaneira para isso. Né? Uma população doente, uma população demente, consome mais remédio e continua mantendo no topo os laboratórios. Mas, né, é para um outro dia isso. E o que acontece? Você tem uma onda que a Igreja Católica cresce, né, a apostólica cristã, apostólica romana cresce, e vai tomando territórios, vai tomando, aí você tem um rompimento, você tem toda uma violência envolvida nisso para se manterem no poder, né? E aí, vamos lá, vamos acelerar a fita, a gente chega anos 80, que aí dentro mesmo da própria igreja, dentro do protestantismo, você tem um evangelismo forte que também questiona esse protestantismo. Aí você tem uma outra onda, né? Aí você começa a ter Assembleia de Deus, como é que é aquela? Deus é amor, enfim, né? Qual é a lógica dessas matrizes religiosas, né? É acúmulo. É uma lógica capital. É o acúmulo. Mas eu vou fazer como fazer a igreja. Eu me apego pelo medo e pelo sofrimento. As pessoas sofrem demais, as pessoas são vulneráveis.
Os pobres sofrem demais, né? Porque não tem o que comer, não tem uma política pública que atenda todas as necessidades, né? E a pobreza, ela é necessária, porque senão você não tem os caras onde estão hoje. Se eu resolvo a pobreza, que discurso eu vou fazer para te convencer a votar em mim? A gente pode fazer uma live sobre necropolítica, né? Mesmo que a política venha, né? E a gente tem diversos tipos de política, mas a política que impera é a política da falácia de que vamos ajudar os pobres, enfim. E nem não dá para dizer que não teve uma mudança drástica né, na era antes dessa loucura que nós vivemos, e agora a gente está retomando isso de uma certa, né? Todo mundo naquela ânsia de que seja rápido, mas as coisas não são rápidas e a gente tem que aprender a lidar com elas, né? O tempo é uma divindade. E aí o que acontece? Você tem, vamos acelerar um pouco mais a fita, os neopentecostais. Os neopentecostais nascem em solo americano. Só que eles não nascem com a lógica só de que eu questiono a forma como você trata a Bíblia e trata a religião. Eu quero mais que isso. Eu quero poder. E eu crio toda uma lógica que é inteligente, né? É muito inteligente. Eu preciso do dinheiro. Que técnica eu vou usar para convencer as pessoas a me darem todo o seu dinheiro? Eu parto para a psicologia. A psicologia me dá respostas para isso. Então, olha só, o cérebro ele precisa de um tempo para receber a informação, né? Para poder assimilar aquela informação, tal, acomodar e promover mudança de comportamento, não é isso? Isso é o processo, a psicologia explica. Nesse processo de receber informação e ela ser trabalhada na minha cabeça, tal, existe um tempo, né? Eu não dou esse tempo para você. Eu não dou esse tempo. O que eu faço? Eu faço um discurso inflamado. Eu vou cansar. A gente não aguenta ficar falando alto e inflamado, né? Eu uso. Tem uma professora que fez o doutorado em cima da IURD e ela fala que existe um som hipnótico de fundo. E aí depois eu quero trazer um filme de terror. E aí as pessoas vão entrando naquela vibe da hipnose coletiva. E aí o que acontece? Quando eu estou terminando a minha fala, o outro cara já vem. Eu não tenho tempo de viver esse processo, que é o processo de aprendizagem. Recebo informação é trabalhada no meu cérebro a partir daquilo que eu tenho acumulado. Lembra? A cabeça pensa onde os pés pisam? Então, a partir daquilo que eu tenho de acúmulo de conhecimento e de experiência, aí vai se moldar, eu vou pegar, jogar algumas coisinhas lá fora, outras eu vou assimilar, a cabeça vai trabalhar. Não tem tempo de nada disso. É uma avalanche de informação, e aí uma avalanche que vai atrás da outra. Quando eu saio daquele espaço, eu já estou na vibe da hipnose coletiva, eu volto para casa, e aí qual é a orientação? Você não vai assistir nada para além desse canal, que vai continuar essa lógica, né? E a única coisa que eu vou fazer, porque eu não teve nem tempo de atinar para isso, eu vou pegar e vou dar, só vou dar, vou me dar, e eu só vivo aquilo, é aquela comunidade, e aquilo é a verdade, então aquilo passa a ser verdade no seu bloco, né? Bloqueio na tua cabeça, enfim na tua cabeça, e eu não consigo mais raciocinar sobre nada. Nada. O que eles fizeram? Bora disseminar isso? Ganhar o mundo? Bora. Começaram a treinar pessoas. Treinar. Isso chega no Brasil, né, que são as neopentecostais, com a teologia da prosperidade. A daneira da teologia. E sabe o que é pior? Nosso povo acolhendo essa teologia. Né? É uma coisa para a gente pensar. Enfim, eu vou estar fazendo isso. Eles crescem de forma vertiginosa
E com um processo que a igreja lá atrás fazia e que agora retoma, inclusive ela percebe esse jogo e ela cria a renovação carismática, que é igualzinho, né? E aí você tem os ícones da renovação carismática, que começa com o padre Rossi, lá, acho que é Rossi, alguma coisa Rossi, né? Isso. Começa com ele e aí volta Marcelo Rossi. Começa, né? As pessoas começam a voltar, porque aí disputa de cabeça, né? Aí tem que se manter no poder, então precisa ter dinheiro. Cara, eu lembro de cultos que foram filmados com pessoas com câmera escondida, na época, década de 80, que o cara falava assim, presta um centavo para sua amiga do lado aí que ela não tem dinheiro para dar para a igreja, né? Teve um culto, acho que foi no Maracanã, os caras saíram, os caras jogaram óculos, jogaram muleta, jogaram cartões, as carteiras, ia tudo. Na IURD, os caras saíram com sacos e sacos de dinheiro, os obreiros, né? E quem não tinha dinheiro deu seu cartão. Olha o que é o processo de hipnose coletiva. E essa técnica que não te dá tempo de trabalhar. Um dia eu falei assim, pô, será que a gente faz isso? Mas se a gente faz isso, tá fazendo mal feito, porque a gente não tem dinheiro nenhum, pô. Tem alguma coisa errada aí, nós temos que ir lá pegar com eles. Não, a gente não consegue. Porque são outras lógicas, né? Mas eles fazem isso é técnica. Eu assisti a Cota Mulangi falando num seminário aqui e ela trouxe uma provocação muito interessante, assim, que a gente vê hoje, né, a Igreja Católica se aliando à luta contra a intolerância religiosa, um termo que é absolutamente questionável. Isso. E aí a Cota, ela traz exatamente isso, né? A igreja não está se aliando porque ela quer proteger, ela está se aliando porque ela está perdendo espaço, está perdendo dinheiro, está perdendo poder e precisa de aliados para reagir ao movimento pentecostal. Até porque, pensa, disputa, né? Como se, que bom, né? A igreja está se unindo na luta contra o preconceito. Não está. E acho que a decolonialidade fala exatamente disso, né? Da gente construir um modo de pensar que esteja atento a todas essas armadilhas que a gente foi aprisionado durante milhares e milhares de anos de colonização. Sim. É muito louco, né? Porque assim, quando a gente fala de decolonialidade, a palavra pode ser fácil, mas o processo é longo e é lento, né? O barato é louco. Porque você tem que romper com valores e crenças, né, cristalizadas de que a verdade é colonial, de que a verdade é a ocidental, e que vale tudo, sim, vale matar a população indígena, né, a população originária, vale matar. Porque também foi construído na cabeça da gente, e a escola contribui muito para isso, de que índio, né, que é assim que se chamava índio, também não é um conceito nosso, né, índio, só existe livro didático. Eu vinha sempre falando o seguinte, qual foi a comoção que existiu com toda uma comunidade Yanomami que sumiu? Não teve. Qual foi a comoção que se teve com a criança que foi degolada no colo da sua mãe, uma mulher indígena, sua filha estava mamando no seu peito, né, no terminal do Paraná, terminal rodoviário no Paraná, e um cara veio e degolou esse bebê, que estava mamando no colo da mãe porque ela era indígena. Qual foi a comoção? Não, porque não existe. Né? Não existe. Existe agora. E agora a gente vive as modinhas. A gente vive as modinhas, né? Que é uma coisa que a gente tem que se preocupar também. Porque se nós cultuamos caboclos, quem são? E eles nos cobram, viu? Os indígenas, né, os originários foram eles estiveram de frente, na linha de frente, no combate ao bolsonarismo. E eles perguntavam assim pro Tata Edson, cadê os cavalos do caboclo?
Porque para baixar nos terreiros tá tudo bem. Cadê eles aqui com a gente defendendo a terra? E ele falava assim, vão vir. A questão é de trabalhar a cabeça. Hoje você tem casa que acha que está mudando, porque está mudando muito, que está modernizando, né? Aí veste o povo de índio Apache e diz que é roda de caboclo, né? Então, assim, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Quando eu faço a defesa de que nós somos povos tradicionais de matriz africana e que a gente tem que lutar por regularização fundiária, né, que a gente tem que defender o alimento tradicional, a gente está com casa vegana, pô. Né? Vegetariana. Não se percebe que isso é racismo, pô. Ou então, uma casa que Mãe Vera de Oxum foi, que fizeram um monte de estátua branca de orixá. Nossa. Ela falou, vocês sabem quem vocês cultuam? Acho que vocês não sabem. Ela era a única mulher negra que estava nessa casa. Entende? Então, assim, o racismo, ele não é religioso, ele é estrutural, cara. Não nos atacam por conta de que nós somos religiosos, nos atacam por conta de que a gente está falando de África. Eles nos atacam porque todos os processos de extinção do nosso povo fracassaram. Então, quando eles, para poder nos traficar para cá, nossos ancestrais e nossas ancestrais para cá, eles nos tiraram as vestes, o nome, né? E falaram que a gente não tinha alma. Começou a catequizar todo mundo, era para nos exterminar. E a gente está assinando isso ainda. Como é que pode ter gente da gente que apoia estuprador, que apoia pedófilo, que apoia genocida? Esse povo está falando que... Eu não consigo entender. Eu sofri muito para tentar entender, né? Quando nós tivemos lá o caso do Dom Phillips na Amazônia, né? Eu fiz um vídeo e trouxe esse questionamento. Como alguém que incorpora um caboclo não se comove com o que é feito com os nossos povos originários? Como é que alguém que está dentro da Umbanda, porque é daqui que eu falo, é bolsonarista? Como? Com tudo que o bolsonarismo representa. Né? É todo tipo de preconceito, é todo tipo de violência, é todo tipo de extermínio. Como? Sabe o que eu ouvi, Fabiana? Eu falei assim, olha, como é que você pode apoiar alguém que superfaturou vacina? Como é que você pode apoiar alguém que fala que pintou clima com menina de 14 anos? Como é que você pode apoiar alguém que adquiriu 51 imóveis no dinheiro vivo? Como é que você pode apoiar? E fui falando. Falou, mas o Lula fez pior. Eu fiz, o que é pior que isso, criatura? Uhum. Você é mulher, o cara falou que não estuprava porque ela não merecia. Uhum. Que falou que é melhor filho morto que filho gay. Uhum. Eu falei, que fala que preto não pesa aquilo, pesa arroba. Né? Quem pesa arroba é boi. Eu falei, como é que você pôs? Mas foi pior. Eu falei, o que é pior que isso, meu pai? Que mata crianças, né? Que mata gente a rodo. Populações inteiras indígenas. Uhum. Quer acabar com o povo? Começa pelas crianças. Isso é técnica de guerra. Né? Que enalteceu um torturador. E falou que não foi melhor porque não matou mais gente. O período da ditadura. Como é que você põe uma pessoa dessa? Ah, mas o Lula fez pior. Caraca! E o nosso povo, a maioria das casas, Fabiana, que foram invadidas, maculadas, destruídas, eram de matriarcas negras. Uhum.
E esse Complexo de Israel, Gladiadores do Altar, que é da década de 90, né? E todos os exércitos PMs de Cristo, exército de Cristo, e não sei mais a porra quatro, desculpa o termo de Cristo, que era 300, hoje é mais de 10 mil, pô. Uhum. E quem deu armamento para esses caras foi ele. Foi ele. Hoje eu postei o card num grupo, escrevendo assim, ai, raça e gênero, para orixá todo mundo é igual. Eu não tive nem, olha, não tive, dá uma preguiça essas coisas. O cara é bolsonarista. O cara é de Fá. O cara é de Fá. Tá? O cara é bolsonarista. Aí ele coloca lá um emotion levantando os olhos. Como? É. Eu não consigo entender. Eu não Esse consigo. cara, ele é a colonização em pessoa. Uhum. Ele nunca vai ser decolonial. Nunca. Uhum. Porque é confortável, ele é homem branco. Ele pode transitar por onde ele quiser. Ele pode pôr vestes africanas, ele pode andar pelado se ele quiser. Ele pode. Porque ele tem passaporte para isso. Uhum. Então, assim, o que você discute com uma criatura dessa? Agora, gente preta, né? Pótima, apoiando um cara desse, para mim, assim, antes eu acreditava que era esquizofrenia. Eu falava uma esquizofrenia social que está posta aí. Hoje eu acredito que é mau caratismo mesmo. Não tem outra coisa. Dentro de toda essa desconstrução que a gente tem da humanidade e de toda a cultura e de tudo, né, que se possa imaginar, não seria uma forma, eu tenho tentado construir algum pensamento a respeito disso, né? Não seria uma tentativa de pertencer, de encontrar uma identidade nesse universo louco que é apresentado dentro de todo esse conceito que a gente vem trazendo, né? Do bolsonarismo, das igrejas evangélicas radicais. Não seria uma busca de ser visto como igual. Eu não consigo encontrar outra explicação, eu não consigo entender. Eu não consigo nem encontrar explicação, você ainda está conseguindo por um caminho, eu ainda não consegui entender o que acontece, porque assim, a gente está vivendo uma onda as pessoas não, assim, antes eu acreditava que não percebiam, eu acredito que uma boa parte da população não entende o que está falando, não entende o que está fazendo, né, porque acreditar que Foucault vai ser ministro, acreditar que Paulo Freire vai ser ministro, para mim é o auge na ignorância, né, não posso chamar de burro porque eu não vou ofender os animais, mas eu fiquei tentando achar um termo que desse conta, né, alguma coisa que pudesse, na analogia, dar conta disso. Eu falei ameba. Não, parece uma ameba, né? Mas, cara, eu falei, não, eu tenho uma ideia melhor para isso. Para mim, os seres humanos que nasciam sem cérebro, chamados acéfalos, duravam algumas horas, né? Esses caras têm que ser estudados, porque eles conseguiram nascer sem cérebro e ficar bastante tempo, né? Até ficar fase adulta. Porque não pode ter cérebro. Cara, deve ter um vazio lá, acho que a informação fica andando lá, procurando algum lugar para se instalar. Não tem. Porque não é possível, cara. E assim, o que me entristece de verdade é que a gente está numa luta tão grande. Por exemplo, a gente apresenta o PL Macota Valdina, né? O ano passado, no mês de maio, nós fomos até Brasília, uma grande caravana, entregamos o PL que ganhou o número 1279, e lá foi aclamado como PL Macota Valdina. Caraca, quem foi com Macota Valdina? Uma defensora dos povos, ela se assumia como povo tradicional de matriz africana, ela fazia uma defesa fervorosa do nosso direito de ser e existir no mundo, né? Ela era uma mulher de um determinado tempo, mulher negra, certo? Da tradição,
defendia em todos os espaços, na educação, na saúde, na política, em todos os espaços, porque ela era consultada, né? E os povos ficam e as pessoas ficam se apegando a uma fala dela. Eu falo, caraca, você vai negar que ela é uma mulher negra e que lutou por nós? Ela deu tudo que ela tinha para dar. Quem ressignifica agora algumas questões somos nós. E que nem está bem resolvida. Nem está bem resolvida, né? Questão de gênero e sexualidade, a gente ainda está bem aquém, porque a gente ainda pensa colonizado. A gente pensa pecado ainda, né? Só não pensa pecado quando a gente pratica alguma coisa que vai na contramão do iuapelê, né? Do bom caráter. Aí a gente usa isso, aí não tem pecado, não, aí pode, tal. Mas quando a gente vai falar do outro, aí o conceito de gênero, né, binário e de sexo como sujo, né? A gente vai fazendo essas coisas, vai, sim, abusando das pessoas, abusando sexualmente. A gente vê aí, ó, liderança, autoridade tradicional abusando mesmo. A autoridade tradicional é pai, mãe de santo, sacerdote, sacerdotisa, enfim, é dentro do conceito da cartilha, inclusive, né, dos povos tradicionais. Então, assim, aí as pessoas, elas não entendem que elas vão usando o religioso a seu bel prazer. Só que, para quem não nos vê como gente, né, nós ficarmos insistindo no conceito de religioso, é bom para eles, porque a gente não é nem visto como religioso. Olha a campanha aí toda, olha o processo todinho de eleição. Nós éramos o demônio da situação. A gente nem tem essa divindade no nosso culto. É bíblico. Né? Os evangélicos que têm um pouco um pouco não, né? Que tem mais esclarecimento, que tem muitos que têm uma cabeça bem legal, né? Eles falam, mas ele é nosso, gente. O que vocês querem empurrar, enfiar ele em algum outro lugar? Cara, vamos assumir, ele é nosso, ele é bíblico, tá aqui, ó, na nossa Bíblia, aqui, ó, na nossa escritura sagrada. Não tá na outra, não. Aí ficam tentando colocar divindade de uma dentro da gente, e a gente assume isso. A gente chama nossos Exus e Pombagiras de diabo. Fica cantando umas cantigas lá, que daqui a pouco tá querendo que o chão abra e sai alguém com... Pô! Né? Eles representam muita coisa, eles representam uma população que foi marginalizada. Nossos malandros, nossas prostitutas, esse povo marginalizado, o nosso povo que vive em condição de rua. Gente, e se a gente não tomar cuidado, quais serão os ancestrais das nossas crianças aqui, um pouquinho só mais à frente? São aqueles que morreram por overdose na Cracolândia. É esse que vai ser o ancestral dela. Se a gente não cuidar dos nossos, são esses que serão. Porque a minha ancestral, direta que é minha mãe, foi uma empregada doméstica que trabalhava até 4 casas por dia e que costurava à noite. Ela é minha ancestral direta. E a minha avó, uma mulher que não se submeteu à lógica patriarcal. Que ela não ficou com nenhum dos homens que ela teve filho, não. Ela não ficou. Falou, não sou obrigada. E ela é minha referência de força. E se não fosse ela insistir em ter suas filhas e seus filhos e criar e cuidar sozinha, eu não estaria aqui hoje. E se eu não estivesse aqui, meus filhos não estariam aqui. É minha ancestral. Esses Exus, Pombagiras, caboclos, pretos velhos que estão na nossa vida, têm ligação direta conosco. Tem ligação conosco. Nós nem os tratamos como ancestrais, a gente trata eles como um espírito, uma entidade, uma coisa longe da gente que usa o nosso corpo. Coleguinha, né? Né? Não, são nossos ancestrais. A gente tem que reverenciá-los e agradecer, aprender. E a gente sempre vai aprender com eles, porque, repito, tudo que a gente passa, a gente só passa diferente nas estratégias. Com mais ou menos tecnologia. Mas Exu é Exu em qualquer lugar. Do Oiapoque ao Chuí. E se a gente não percebe essas coisas, como que eu posso falar que eu sou tradição se eu não respeito minha mãe, não respeito meu pai?
Como que eu falo que eu sou tradição? Não, é melhor falar que é religião mesmo. Eu prefiro que fale que não é tradição. Não fala não que é tradição, porque mancha a tradição. Uhum. Né? Se eu dou em cima da minha filha de santo, fico assediando. Não sou, eu prefiro que não fale que é tradição. Né? Que faz uma mulher trans usar calça e blusa, ela tem seio, ela já fez a redesignação, mas aqui é homem. E violenta esse corpo, sendo que Exu reconhece. Eu falo, quer saber com quem que eu estou lidando? Pergunta para Exu, cara. Pergunta para Exu. A gente fala que segue o que eles falam, que eles orientam, mas se afetar o preconceito que eu carrego, não consulto Exu, é isso? Fico achando que eles são a direção do meu carro, que eu dirijo como eu quero? Não, quem é da tradição honra e escuta a sua ancestralidade e segue o que a ancestralidade falar. Se Exu falar não, é não. Sem ninguém é mais. A gente fica divinizando o humano e humanizando o divino o tempo todo. Então, assim, são questões que a gente tem que parar e olhar. Pô, será que eu sou tradição? Eu ainda estou lá presa ao conceito de religião? Que eu só tenho que respeitar quando eu estou do portão para dentro. Né? Mas que eu não cuido das crianças. Numa comunidade tradicional, o filho de um é de todo mundo, não é isso? Que é isso nas comunidades africanas. O filho de um é de todo mundo. Os mais novos são cuidados. Aqui, quando chega a minha filha com as pequenas dela, todo mundo cuida. Todo mundo vai cuidar e vai trocar fralda e vai, cadê? Tem uma madeira? Cadê a mamadeira? O leite não está pronto, uma já vai lá para fazer o leite, a outra que está lá, cadê a pedra? Pega a pedra. Aí chega o Miqueias, e todo mundo cuida, porque é nosso. E a gente apresenta para orixá. Mas é muito complicado, porque eu preciso decolonizar. Então, eu preciso abrir mão de valores e de conceitos cristalizados que são eurocêntricos, dentro dessa lógica da heteronormatividade, da binaridade. Cara, o San é não binário, cara. Sabe? O San encantou algum, é isso que conta o Itan? Então, assim, é complicado a gente ficar colocando questões humanas. Eles passaram pelo mundo humano e viveram as nossas paixões, e viveram, né? Não todos, mas a maioria deles passou. Só que, assim, quando eles deixam esse mundo e voltam para o Orum, eles são nossos ancestrais divinizados e acabou. Eles são nossos Irumolés, acabou. E aí a gente vai dando, porque eles passaram por aqui, aí a gente coloca as nossas coisas, as loucuras da nossa cabeça, a cabeça dele, acho que eles olham e ficam falando assim, nem sei mais se eu quero ir naquilo ali não, mano, tá muito louco tudo isso aí, esse povo é muito maluco, entendeu? Para eu poder dar uma paradinha para olhar aquele ori ali, tá danado, é Oriburucu, aquilo ali, tá danado, porque é o ó, né? O tempo inteiro a gente vem humanizando nossas divindades e tentando usá-las ao nosso bel prazer. Eu falo, Exu, todo dia, a gente conversa todo dia com o nosso Ori, a gente conversa todo dia com o Exu. Eu sou povo banto, não cultuo Ori. Mas de que forma que você lida com o seu sagrado? Porque tradição é tradição. Tradição eu sou quando eu acordo, quando eu vou dormir, dormindo, comendo, tomando banho, bebendo água, varrendo a frente da minha casa, né? Ofertando padê para Exu, rezando, né? Cuidando da minha mãe. Eu sou tradição. Não só quando convém, né? Ai, mãe, eu vou lhe deixar falando aqui até amanhã. Não, tem que me podar, senão eu vou desembeste. Quanta benção, quanta benção. Meu bebê menor aqui. Bebê de 17 anos, 1,82 m. O meu chegou também, deve estar nos assistindo. Chegou agora do curso que ele está fazendo. Mãe, eu vou lhe agradecer imensamente, não vou tomar mais o seu tempo. Espero que a gente possa voltar a conversar aqui, porque
só bênçãos. Só bênçãos, só bênçãos, só bênçãos. Eu vou lhe dizer que diversas vezes a sua fala me emocionou, porque a gente precisa olhar para tudo isso, a gente precisa encontrar um novo caminho civilizatório. Porque o que a gente teve até aqui foi um desastre absoluto e a gente vê isso se confirmando todos os dias. Sim. Então, eu vou lhe agradecer imensamente. Vou pedir que a senhora deixe um caminho para as pessoas começarem a pensar de forma decolonial. E, nossa, eu me sinto uma filha muito, muito abençoada por Iemanjá, pelas mulheres que ela coloca diante de mim e que eu tenho a oportunidade de encontrar. Muito obrigada. Muito, eu que agradeço. Obrigada por essa sua bênção. Axé. Meu Pai abençoe grandemente sua vida, a vida de cada uma e cada um que está aqui, né, com saúde, né, saúde física, mental, saúde espiritual, né, saúde afetiva. E primeira coisa, só uma coisa que eu quero deixar, né, como para refletir, como cada mulher lida com a sua menstruação, como é que cada mulher lida com aquilo que é feminino. Cada mulher que está aqui se olha como um ser sagrado, fica a pergunta, né? Para os homens presentes, como vocês olham para as mulheres? De verdade, quando vocês olham o que vocês veem, não a fala pronta, né? É aquilo que você olha com o seu ará, com o seu corpo, você olha com o ori, com seus acúmulos, né? Porque as relações se dão a partir desse lugar, de como nós vemos o outro que está à nossa frente. E aí, assim, você eu sou porque nós somos, verdadeiramente. Eu só estou aqui porque você está aí. Eu só estou aqui porque minha mãe está aqui, porque minha avó esteve aqui, porque minha bisavó esteve aqui. E assim por diante. Eu só estou viva porque o Molu me salvou. E a ele eu devo toda a minha vida, a minha devoção, o meu amor. E Exu me ensina todos os dias que a gente tem que ser resistência para continuar sendo existência. Então, um grande beijo no coração. Axé, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Vai ficar aqui gravada. Vou tentar baixá-la para colocar lá no Instagram. Não tenho conseguido baixar vídeos do YouTube, mas vamos fazer um esforço mais uma vez. Peço a todos que curtam, que compartilhem, coloquem nos seus grupos, aqueles que se sentiram tocados por essa bandeira que a mãe Adriana levanta e que eu humildemente tento fazer um pequeno movimento para ajudar a erguer, que a gente compartilhe, que a gente provoque as pessoas uma nova forma de pensar. Muito, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. A gente teve pessoas de Portugal aqui, que eu vi que saíram, porque lá já eram 2h e tanto da manhã. Oi. Muito obrigada, pessoal. Quinta-feira que vem eu volto aqui com mais uma live e a gente segue conversando. Obrigada, mãe. Eu quem agradeço. Beijo. Beijo.